Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Deus e a Vida Universal, 18, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 6 de maio de 1970. Já que o Espírito da Verdade apreciou a hierarquia dos espíritos nos diferentes mundos do universo, poderia também falar das funções que lhes são confiadas pelo Criador? Gravai bem. O Espírito puro, embora tenha muito que fazer ainda para ganhar os extremos limites da ciência universal no infinito, é sempre moral e intelectualmente perfeito com relação a todos os planetas de que se aproxime. Os espíritos puros são os mediadores entre a essência eterna de vida, a inteligência suprema, o Criador incriado, causa primeira onipresente, onisciente e onipotente, Deus, e os espíritos superiores, ministros das vontades divinas, os quais, segundo a escala hierárquica, por intermédio dos bons espíritos, as fazem chegar até vós. Eles trabalham desempenhando a função que o Senhor lhes confiou, concernente ao progresso universal na preparação, no desenvolvimento, na direção, no funcionamento, na realização da vida e da harmonia universais, segundo as leis naturais e imutáveis, estabelecidas desde toda a eternidade, na imensidade, no infinito, em todos os mundos, quer se trate dos que são habitados pelos que faliram, quer dos que servem de habitação aos que, sem falir, seguem a via de progresso que lhes é indicada. Cada mundo, qualquer que ele seja, tem por protetor e governador um Espírito, um Cristo de Deus, cuja perfeição se perde na noite da eternidade, infalível, que não faliu jamais e que, tendo-lhe presidido a formação, está encarregado de seu desenvolvimento e de seu progresso, assim como de todos os espíritos que o habitam, a fim de os conduzir à perfeição. As missões desses Cristos de Deus são relativas conforme ao grau e ao desenvolvimento do planeta. As terras ingratas, como a vossa, eles pregam o amor. Aos mundos mais elevados,
levam as grandes descobertas, as ciências e as artes, desempenhando em todos as funções de alavanca para soerguer os instintos adormecidos, sempre de acordo com as capacidades e necessidades do planeta, cuja direção lhes cabe. Quaisquer que sejam a inferioridade ou a superioridade dos mundos confiados ao seu governo, é sempre com o máximo zelo que desempenham as missões que lhes couberam, seja em Marte, seja na Terra, em Vênus ou em Júpiter. Os espíritos que, depois de terem falido, atingiram, purificando-se a perfeição sideral e se tornaram assim espíritos puros, olham sempre com uma espécie de respeito e de amor para os que souberam manter-se invulneráveis, sem falir, conservando-se constantemente puros na via de progresso, até chegarem àquela perfeição. Não acrediteis, porém, que haja uma linha de demarcação entre os que faliram e os que se mantiveram puros. Não, entre eles há completa igualdade de pureza, devotamento e amor. Deixai aos homens do vosso planeta a hierarquia das posições e a desigualdade das condições sociais. Para o Senhor é igual tudo o que é igualmente puro. Dissemos que os espíritos protetores e governadores de planetas eram infalíveis e nunca faliram. São infalíveis por estarem em relação direta com Deus, recebendo dele as vontades e as inspirações. Não faliram nunca. São, portanto, superiores em ciência universal aos que, depois de terem falido, se tornaram espíritos puros. Ninguém procure aí vislumbrar qualquer pensamento ou ato de parcialidade. Deus, que é a perfeita justiça, é incapaz de parcialidade. A hierarquia, como já sabeis, se estabelece entre os espíritos em consequência da elevação e do progresso deles. Todos devem compreender: o espírito que, desde a sua origem, progrediu sem se afastar nunca do caminho traçado, está sempre mais adiantado em ciência universal do que outro que se purificou depois de haver falido. Ora, naturalmente, aos mais adiantados devem caber as missões mais importantes do universo. Maria e José eram ambos espíritos perfeitos quando encarnaram em missão. Eram perfeitos relativamente a vós, porque possuíam a perfeição moral e intelectual relativamente ao vosso planeta. Não o eram, porém, com relação aos mundos superiores que os dois já haviam habitado. Eram espíritos superiores, muito elevados na hierarquia espiritual com relação a vós outros, mas não tinham ainda ascendido ao ponto culminante da perfeição, a perfeição sideral. Eram espíritos devotados e bons, mas que ainda precisavam progredir muito em ciência universal para chegarem àquela perfeição. Por isso dissemos que eram inferiores a Jesus.